Olá pessoal, hoje eu estou aqui muito feliz por uma missão cumprida, uma meta estabelecida no começo desse ano que nós conseguimos bater, que foi a leitura de toda a série Lookstar. Então o que eu vou fazer aqui hoje é apresentar para vocês cada um desses livros de forma bem rapidinha e muito feliz em dizer que todos eles já têm vídeo aqui no canal. Então, se você gostar de alguma dessas histórias, você pode conferir o vídeo e compartilhar com a gente suas opiniões sobre essa série maravilhosa. Então aqui, gente, recapitulando de forma bem rapidinha, Isaac Asimov escreveu essa série na década de 50, 60, na época da Guerra Fria. Ele a escreveu também com a pretensão que ela se tornasse uma série de TV, o que infelizmente nunca aconteceu. Mas ele traz pra gente, em cada um desses livros, pedaços do que o mundo estava vivendo naquela época, e ele vai colocando aqui de forma sutil, parafraseada, nos fazendo pensar e entender como são preocupantes conflitos entre nações. É claro que ele está querendo nos fazer pensar, e eu acho que indiretamente seu propósito com tudo isso é nos fazer participar um pouco mais do destino de nossas nações, evitarmos problemas e assim conseguirmos de fato viver num mundo da forma mais ideal possível. Chega a soar ridículo isso que eu falei? Sim, eu sei que chega. Mas no incêndio de uma grande floresta, onde um pequeno beija-flor enche seu bico de água para tentar apagar o incêndio, a gente sabe que ele não vai resolver o problema. O incêndio não vai se apagar com aquela diminuta gota de água que ele está jogando, mas ele está fazendo a sua parte. Então vamos lá. Livro 1, As Cavernas de Marte, onde nós temos casos de intoxicação alimentar. Nessa época, a população da Terra girava em torno de 5 bilhões de pessoas e a Terra não era capaz de produzir alimentos para todas essas pessoas. Então existiam plantações em Marte, onde era o principal canteiro de plantações, e outras luas e asteroides habitados. E aí vão começar a aparecer essas intoxicações. Pessoas que ingeriam esses alimentos contaminados morriam rapidinho. Então, o nosso herói de toda essa série, David Lookstar, ele vai investigar os problemas e tentar descobrir a fonte dessas intoxicações. Acaba descobrindo vida nativa em Marte e é um barato de acompanhar toda a resolução desse caso. Livro 2, Vigilante das Estrelas ou Os Piratas do Asteroide. Eu particularmente acho que Piratas do Asteroide é bem mais bonito, desperta mais a vontade de ler, porque entre Marte e Júpiter há essa faixa de rocha circulando todo o Sol, o cinturão de asteroide. A maioria dos meteoritos das estrelas cadentes que nós vemos aqui da Terra são de corpos celestes que vêm do cinturão de asteroides. Então esses piratas acabam montando uma base num asteroide desse cinturão, constroem uma indústria para a produção de armas. Esses asteroides, alguns deles eram ferro puro, metal puro, quase que 100% da sua composição eram de materiais necessários à produção de material bélico. E aí Luke vai acabar capturado por esses piratas, vai acabar num asteroide que é habitado por um eremita. A gente vai descobrir também como é que funcionava a política de habitação desses asteroides, porque qualquer um com menos de 5 quilômetros a Terra não cobrava impostos sobre eles e tinha quem quisesse viver nessa existência isolada. Existia todo um processo de abastecimento, existiam naves que levavam comida, suprimentos para essas pessoas que viviam isolados, para que eles pudessem viver dignamente. Cada um deles que viviam dessa forma tinham que viver em cápsulas de sobrevivência, em módulos de sobrevivência, porque o espaço é o espaço. E aí é bem interessante de acompanhar, é um livro bem legal. E é a primeira vez que os sirianos vão aparecer nas histórias de Lookstar, porque o sistema solar habitado de sírios, que eram
As pessoas que estavam lá, eles eram terrestres de nascimento, mas por algum motivo eles decidiram que queriam destruir a Terra, que queriam a tecnologia da Terra e ficavam vindo de lá para cá fazer confusão. Sirius fica a 8 anos-luz de distância, então as naves deles eram muito potentes, enfim, eles tinham essa tecnologia toda, mas ainda não estavam satisfeitos. E arrumaram os piratas que se escondiam nos asteroides para roubarem naves que estavam no espaço, fazerem reféns, esse tipo de coisa. Aí Luke Starr vai entrar em cena de novo, dessa vez acompanhado de um marcianinho que ele adotou lá em Marte, na sua primeira viagem, que é o John Bigman Jones. E a partir daqui, todo o resto da série, eles vão ter essa parceria. E aí o terceiro livro, que é Os Oceanos de Vênus, ele traz pra gente a questão do controle mental. A série Luke Starr, ela contempla tanto o controle mental quanto a robótica, que são os dois principais temas da vida de Isaac Asimov. E aí, na sua aventura em Vênus, ele vai estar investigando comportamentos estranhos. As pessoas estão agindo como se fossem manipuladas. Ele percebe que elas estão agindo como se controladas por alguma coisa, sua mente sendo controladas. Até que vai chegar um momento que a cidade vai estar num perigo iminente de alguém aparentemente controlado ameaçando abrir uma das comportas. As cidades em Vênus, elas eram submersas. Nessa época, Asimov acreditava fortemente que era um planeta coberto por oceanos por causa da sua cor e da quantidade de nuvens na atmosfera. Ele não sabia nessa época que Vênus era o inferno propriamente dito, porque hoje nós sabemos que as nuvens de Vênus, elas são de ácido sulfúrico e a pressão em Vênus, ela é esmagadora. Então, quem quiser conferir Os Oceanos de Vênus, é um dos meus livros preferidos. Eu resumi bem detalhadamente toda essa aventura e é uma delícia de se acompanhar. Depois a gente vai para Mercúrio, a gente sai de um oceano para o planeta mais quente do sistema solar, onde lá existem usinas solares que a Terra está se valendo para a produção de energia. E aí o problema é que nessa época acreditava-se que Mercúrio não tinha rotação. Um lado eternamente na sombra e outro lado eternamente no sol. E o lado solar, ele era insuportável de viver, e o lado da sombra, ele também era incompatível com a vida. Eram temperaturas escaldantes de um lado e congelantes do outro. Então, os terrestres, eles sobreviviam na faixa de penumbra. Até que um dia a usina é sabotada. Cabos cortados, tudo danificado. E o problema era que ninguém podia ir ao lado claro para ver o que era que estava acontecendo. Até que eles suspeitam que são seres mercurianos, nativos do planeta Mercúrio, que estão fazendo essas sabotagens. E aí, a missão de Luke Starr é descobrir o que é que está por trás de tudo isso. E aí, investigando, ele descobre que quem está por trás dessa sabotagem é algo que não necessita de proteção no espaço eminente. E quando ele chega um pouquinho mais perto, lembrando que ele não pode entrar na faixa clara, porque senão ele era derretido pela alta temperatura. Mas ele consegue puxar para si, conversar com ele antes que ele frite um robô. E aí a robótica vai entrar fortemente na série Luke Starr. Os robôs, eles vêm de Sirius. Sirius é o único planeta que detém a tecnologia da robótica. E aí tá bem legal também, deem uma conferida. É um livro bem pequenininho, bem rapidinho. As temperaturas, elas não nos permitem ficar muito tempo enrolando, conversando em Mercúrio. Então é muito legal de se acompanhar. Ele vai desvendar o caso de uma forma brilhante, assim como em todos os outros livros. É bem previsível esse comportamento dele, mas é o trabalho de um investigador. Depois disso, nós vamos para o Robô de Júpiter. E aqui, por se intitular O Robô de Júpiter e por nós sabermos que Sirius é o sistema solar que detém a tecnologia da robótica, a gente sabe logo de cara que eles vão participar mais. Mas até então, apenas os robôs participam. E Júpiter é um planeta que tem luas imensas e é nessas luas que as bases estão formadas, porque Júpiter é um planeta gasoso, eles não poderiam pousar em Júpiter, pressões absurdas, um planeta sem superfície,
Então, nas luas, eles formavam essas bases. E aqui, o grande ponto-chave do livro é uma tecnologia que os terrestres desenvolveram para suas naves, que é a tecnologia Agrave. É um módulo que é acoplado nessas naves, que ele impede que as naves sejam puxadas pela gravidade de Júpiter. Até expliquei para vocês que Júpiter, ele é o nosso guardião. A sua força gravitacional, ela puxa para si a maioria dos asteroides errantes, que de certa forma nos protege de possíveis colisões com esses corpos celestes. E aí muita coisa estranha acontecendo, muita coisa que aparece danificada. Vai aparecer um engenheiro que é cego e ele faz uso de um cão-guia. E quando todo o desfecho de sabotagem ele é descoberto, aí eles vão descobrir também quem é o robô. Nesse vídeo aqui eu não vou falar para vocês quem é o robô. Se você quiser saber, confere o nosso vídeo lá do robô de Júpiter, que lá eu acabo contando sem me preocupar muito com spoilers. E o nosso último livro, que são Os Anéis de Saturno. Eu me lembro bem, gente, que quando eu comecei a minha vida literária lá em 2020, essa série foi uma das primeiras com a qual eu tive contato. E eu fui começando a ler pela capa dos livros que me agradava mais. E aí eu comecei pelo final. O primeiro livro que eu li foi Os Anéis de Saturno. E a partir daí foi onde surgiu o meu interesse. Ele é o melhor livro da série. Por mais que eu tenha dito que eu tenho um carinho especial pelos Oceanos de Vênus, nenhum é tão bem desenvolvido e tão imprevisível quanto Os Anéis de Saturno. Aqui nós vamos ter mais uma vez a ciência girando em torno de tudo. Vamos passear pela Fenda Cassini, vamos saber como é que ela foi formada, como é que ela funciona, para ter essa fenda entre os anéis tão perfeitamente formada. E depois, como é que luas e asteroides que orbitam Saturno estão dispostos entre o planeta, suas composições, seu tamanho, seus possíveis oceanos escondidos. Titã, por exemplo, tem um oceano congelado, eu já vi nos livros de Carl Sagan. Então a gente vai misturando o que é verdade verdadeira, as teorias verdadeiras de astrônomos, com a ficção científica de qualidade que Isaac Asimov traz pra gente. E aí, dessa vez, os sirianos vão aparecer. Eles são alienígenas verdadeiros, eles têm a pele esverdeada, mas eles não têm aquela característica de alienígenas. Eles têm a pele esverdeada por conta da radiação das estrelas-mãe deles, que fica lá no sistema solar de Sírius. Sírius é uma estrela azulada, diferente do nosso Sol, que é amarelo. Então, eles têm essa coloração diferente na pele e eles são flácidos, eles não ligam muito para a questão de exercícios físicos e, sendo humanos de base como são, eles tendem a acumular bastante gordura no corpo. E aqui, nessa última aventura de Luke, diferente dos livros anteriores, onde os sirianos eles participavam indiretamente com espionagens através de humanos que se corrompiam, ou de robôs, ou de piratas, enfim. Aqui eles vão aparecer mesmo, de valendo. E é aqui que, olhando para eles cara a cara, Luke vai conseguir vencê-los, vai conseguir desmantelar todo o esquema deles e, de posse do apoio de toda a Federação Galáctica, de todos os mundos adjacentes habitados, eles vão conseguir expulsar os sirianos de forma definitiva, porque agora toda a Federação Galáctica a favor da Terra, os sirianos acabaram rapidinho com a ameaça de guerra, porque eles sabiam que não teriam como vencer. Então, gente, em resumo, essa é toda a série Luke Star, uma série de aventura, uma série deliciosa de se acompanhar. Eu comparo muito Luke Star com o Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Aqui, Isaac Asimov usou vários artifícios que me lembram muito Sherlock Holmes em Luke Star. Se ele se baseou no detetive do Conan Doyle, eu não sei, mas às vezes não fica evidente o que ele está pensando, o que ele está tramando. É como se ele conseguisse enxergar através de coisas que nós, meros mortais, não conseguimos. Então, fica muito legal. Por mais que chegue um momento que seja
muito previsível o que vai acontecer, a série não perde o brilho por conta das viagens espaciais. Porque mesmo que ele esteja viajando para resolver um problema exatamente igual ao livro anterior, o caminho que ele faz é algo que é imperdível. A viagem, a descrição dos planetas, de como ele vê de perto, e é porque nessa época o que se sabia desses planetas era algo completamente precário, gente. As informações elas não eram consolidadas. Ainda não existiam naves, sondas por aí estudando esses planetas, nem a Voyager tinha sido lançada ainda. Então é uma coisa que apenas um gênio como Isaac Asimov teria talento para nos mostrar, e coisas que mesmo que ele não soubesse na época, estivessem tão alinhadas, assim, a margem de erro ela é muito pequena. Ele quase que acerta na maioria das vezes, mesmo que ele não tivesse estudos o suficiente para dizer, aqui nesse planeta funciona assim, assim, assim. E é por isso que é impressionante, é imperdível cada um desses livros. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de dar aquela força pra gente, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, que isso vai nos ajudar bastante. Um grande beijo. Vejam os vídeos da série Lookstar, tá certo? Até a próxima semana, gente. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.